Pesquisa revela que 9 em cada 10 brasileiros pretendem aproveitar o 13º salário para colocar as contas em dia. Negros são maioria pela primeira vez nas universidades, aponta IBGE. Mulheres com diabetes realizam desfile de moda no metrô de São Paulo. Ministério da Saúde lança campanha de controle da obesidade infantil. Rotina ocupada exige disciplina de jovens. Orientação profissional é essencial na prática de exercício físico. E ainda, a seleção brasileira de beach soccer vai à Copa do Mundo no Paraguai. É agora, no Minas Brasil Notícias. Boa noite! A gente começa essa edição falando do seu bolso. O 13º salário deve injetar mais de 214 bilhões de reais na economia do país, segundo a estimativa do DIEESE. E a maior parte desse dinheiro já tem destino certo. 9 em cada 10 brasileiros pretendem colocar as contas em dia. Ricardo e a esposa Juliana perderam totalmente o controle das contas. Não sabem ao certo quanto acumularam em dívidas. Hoje resolveram tomar uma atitude. Foram a este feirão para limpar o nome. Vamos ver aqui como é que vai sair aqui. Olha o tamanho. Tá grande, hein? É agora tentar a sorte agora para limpar esse nome, agora para ficar de boa, né? Mais de 3 mil pessoas passaram por aqui só nos primeiros 2 dias de feirão. Um retrato da inadimplência, que bateu o recorde neste ano. Se a gente observar os números que a gente tem de negociações feitas através do portal do Serasa Consumidor, o número é crescente. Nós já temos muito mais acordos realizados agora em novembro do que em março. E a média de volume de inadimplência neste ano, ela oscilou, mas muito pouco. Com tanta gente endividada, não chega a causar surpresa o destino que a maioria absoluta pretende dar ao 13º salário. 9 em cada 10 brasileiros vão usar o dinheiro para sair do vermelho. Há 10 anos, a fatia dos entrevistados que ia usar o dinheiro para quitar dívidas era de 64%. Esse ano, são 87%. 2% pretendem usar o dinheiro para pagar despesas de começo de ano. Outros 2% para poupar. 1% vai usar o dinheiro para fazer reformas na casa. Só 5% vão comprar presentes. E o Natal vai ser mais magrinho? Vai ser mais magrinho. Porque tá apertado para todo mundo, né? Para mim, principalmente. Eu vou me segurar um pouquinho para quando chegar janeiro eu não estar enforcada. Novembro é o mês principal para as pessoas organizarem as finanças para começarem o ano bem. Então agora que elas têm que planejar as compras de final de ano, de Natal, de férias, quanto que elas vão gastar em cada coisa e também nos gastos extras de janeiro. O número de estudantes negros nas universidades públicas passou a ser maior do que o de brancos pela primeira vez. Dados do IBGE mostram avanço no setor da educação, mas permanência da desigualdade em outros indicadores sociais. Renan tem 28 anos e concluiu o curso de História no ano passado. Atualmente ele trabalha como professor em um colégio de ensino médio no Rio de Janeiro. A educação transformou a vida desse jovem negro que mora na periferia. É importante a gente ocupar esse espaço, esse vácuo na sociedade, né? Mostrar que a gente está presentes em todas as esferas, enquanto doutores, enquanto professores, mostrando que a educação transforma e a educação nos leva adiante. Uma pesquisa do IBGE mostrou que a educação está ficando mais democrática no Brasil. No ano passado, pela primeira vez na história, pretos e pardos se transformaram em maioria nas universidades públicas do país, com 50,3% das matrículas. Esta mudança no perfil racial dos alunos de instituições públicas está ligada à política de cotas. Mas, apesar dos avanços na área da educação, a pesquisa mostra que a desigualdade permanece alta em outros indicadores. No mercado de trabalho, o desemprego atingia mais de 60% dos pretos e pardos. Eles tinham um rendimento inferior aos brancos e ocupavam apenas 29% dos cargos de chefia. Na distribuição de renda, os negros representam 75% dos mais pobres e só
27% dos mais ricos. Na questão da violência, enquanto a taxa de homicídios de brancos ficou estável em 6 anos, aumentou entre os negros. Quanto à representação política, apenas 24% dos deputados federais eleitos eram pretos ou pardos, enquanto 75% eram brancos. As questões de desigualdades raciais no Brasil são mais estruturais e não pode ser abordada apenas sobre um prisma, né? Conjunto de ações nos diversos campos, nas diversas dimensões analisadas, que serão, de fato, efetivamente transformadoras de uma estrutura que tem raízes históricas. Água potável e esgoto tratado para todos os habitantes do planeta. Esse é um dos principais objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Uma meta ousada e que aqui no Brasil pode estar longe de acontecer se os investimentos no saneamento básico continuarem no ritmo lento dos últimos 10 anos. Imagens como essa são a realidade de milhões de brasileiros e de outras dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Por isso, o saneamento é um dos objetivos da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. O documento é um plano de ação para melhorar a vida de todo mundo no planeta, começando pela erradicação da pobreza. A meta da ONU é assegurar a disponibilidade de água e saneamento básico para todos até 2030. Mas o Brasil está longe dessa meta. 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. Quase 100 milhões estão sem coleta de esgoto. Se a gente pegar o que aconteceu nos últimos 10 anos em termos de evolução de saneamento básico, a gente não vai passar nem perto de 2030. Quer dizer, a gente vem evoluindo nos últimos 10 anos, mas numa velocidade muito abaixo do que o Brasil precisa para cumprir com esses compromissos nacionais e internacionais. O Instituto Trata Brasil analisou a situação das 100 maiores cidades do país, onde vivem 40% da população. As melhores investem 4 vezes mais em saneamento, mas esse investimento não tem sido suficiente. Das 100 maiores cidades, somente 22 tratam mais de 80% do seu esgoto. Das mais de 5.500 cidades brasileiras, só 343 têm um índice de cobertura acima de 90% para abastecimento de água e 60% para a coleta de esgoto. Nós temos áreas melhores, o estado de São Paulo, por exemplo, Paraná, uma parte de Minas Gerais, com um serviço avançando historicamente. E nós temos, por exemplo, a região norte com 10% de coleta de esgoto, nordeste 25% de coleta de esgoto. Mesmo Santa Catarina, é um estado que tem menos de 20% de coleta de esgoto. O resultado disso são problemas ambientais e de saúde. Só em 2017, o Brasil despejou mais de 5 milhões de metros cúbicos de esgoto na natureza. É um erro pensar que saneamento é uma questão de pobre, isso afeta todo mundo. As doenças que vêm do esgoto, elas não têm fronteira, elas não ficam dentro dos muros da sua casa, elas atravessam, elas pegam o seu vizinho, pegam a criança, pegam o idoso. Então, quando não tem saneamento numa cidade, não importa se é o bairro lá mais distante e tal, aquela doença pega todo mundo. As pessoas são afetadas, faltam ao trabalho, as crianças faltam à escola, as mães faltam também do trabalho para poder cuidar das crianças, dos idosos. Então, é um problema de todos. Veja a seguir. Mulheres com diabetes realizam desfile de moda no metrô de São Paulo. Ministério da Saúde lança campanha de controle da obesidade infantil. E ainda, rotina ocupada exige disciplina de jovens. Voltamos já.